Ô Pedro, eu recebi a mensagem aqui de Luiz Pinto, que faz um trabalho importante lá em Portugal, de monitoramento, de planejamento para alguns clubes. É um trabalho que eles fazem lá para vários clubes da Europa. Ele diz aqui que é seguro lá em Portugal, eles dizem que é seguro que o Jorge Jesus estará trabalhando no futebol brasileiro no próximo ano. Que ele não está... Lá as informações são mais precisas do que aquelas que nós temos aqui. Vamos dar uma olhada aqui como está o campeonato turco. A gente já falava, a gente já sabia que ele não estava muito contente lá, né? Na Turquia. Mas lá eles estão mais informados que a gente. E eles dizem que eles têm certeza que já há contatos e que ele deve trabalhar no futebol brasileiro. No Atlético Mineiro? No próximo... Aonde? Atlético Mineiro, isso. Ninguém então, sabe pode ser. Se o Cuca fica ou não, né? Ou será que ele vai esperar a situação do Flamengo? Não sei também, né? Sim, eu acho que o Flamengo é favorito nas finais que tem. Mas vem ao futebol brasileiro agora, não sei. Pelo menos é o que eles entendem lá agora, nesse momento, que ele estará no futebol brasileiro e seguramente não será no Nogueirópolis, será em Grandão. Sim. Então é isso. O Atlético Mineiro até tentou fazer um contato com ele no começo do ano. Sim. Não conseguiu trazer o Jorge Jesus. O Flamengo também era o outro time interessado, mas não esperou ele tá no Fenerbahçe, né? Tá no Fenerbahçe. Tá em sexto no campeonato turco, mas a 3 pontos do líder, que é um tal de Adana. Então aí, a informação importante do nosso... Ele tem um jogo a menos também. Se ele ganhar, ele é líder. O pessoal de Portugal tá falando muito isso. Então, assim, pelo que trouxe a informação do Vanderlei com seus contatos... Ele tá brigando aí na Jorge Liga. Jesus quer retornar ao futebol brasileiro. A campanha não é ruim, não. Não, se ele ganhar, é líder, saldo de gol, tudo, que ele tem um jogo a menos. Tem 6 jogos, o líder é um tal de Adana e Galatasaray com... São 7 rodadas, ele tem 6. Ele e Besiktas com 6. E saldo de gol muito bom, hein? 14. O time que fez mais gol. Então, teoricamente, já tem 2 aí na praça. Bruno. Ele tá brigando na Liga Europa. O São Paulo, né? São Paulo também tá aí. Ele brigou na Liga Europa lá, né, Bruno? Você viu? Fechou o pau lá contra o time lá da França, contra o Rennes, né? Foi, teve uma confusão. Lá, ele brigou com todo mundo. Foi eliminado da Champions, caiu para a Liga Europa. Né? E até uma informação aqui, acabou de sair nos últimos minutos mesmo, o Diário Record de Portugal, né, um dos diários esportivos mais populares de Portugal, deu até essa informação que o Vanderlei acabou de trazer, né, que o Jorge Jesus não está feliz no Fenerbahçe da Turquia, não está muito contente. E aumenta, já tem conversas em andamento para ser técnico do Atlético Mineiro em 2023. E de acordo com essa publicação, nos últimos dias, o Mister, né, como ele era chamado nos tempos de Flamengo, teve conversas com empresários ligados ao Galo, visando uma possível troca no comando para a próxima temporada. E, é claro, o Atlético Mineiro não confirma, né? Por enquanto diz que não há movimentações, mas é aquilo que o Vampeta também fala. Planejamento no futebol não começa em janeiro, começa muito antes, né, Vamp? E se for o Corinthians também? Ninguém sabe também. Ninguém sabe. Né, professor? É esquecido, o Timão. O Corinthians tem um treinador com contrato só até o fim do ano. Pode ser, vamos ver, mas me admira muito que ele tá bem lá. O time dele não tá mal, não dizer assim que o time dele tá... Ganhou o jogo, tem uma rodada menos, ganhou do Besiktas. Ele é líder do campeonato com sobra de gols. E no Flamengo também a gente não sabe, porque, por exemplo, o Dorival pode ganhar os 2 títulos, ficar em evidência e, sei lá, ser chamado para ser o novo técnico da seleção brasileira. E aí o Flamengo precisaria buscar um técnico no mercado. Ou também existe a possibilidade... Jorge Jesus ser treinador da seleção. Também, não é impossível. Também, outra possibilidade. Ele vai estar trabalhando no Brasil, ninguém sabe onde. Mas pode ser na seleção também. Eu falo que as coisas são muito assim políticas. Uma coisa que eu acho que ano que vem nós teremos menos estrangeiros do que a gente teve esse ano. Porque o Abel Ferreira provavelmente vai ser campeão brasileiro, mas acho que os títulos do Abel já caem muito na conta dele, não assim, os estrangeiros venceram, assim. O Abel já está aqui há um bom tempo. 2 anos já. Já é um cara consolidado no mercado brasileiro, independente de ser português. Assim, vieram vários para cá. O Vitor Pereira ainda pode ganhar uma Copa do Brasil, mas veio o Cacique Medina, não ficou muito tempo, veio o Paulo Souza, não ficou muito tempo, Bruno. O Turco Mohamed mesmo. Então acho que teremos menos, porque é tudo muito político, assim. Ô Bruno, hoje, a gente já viu esse próprio Palmeiras perder o brasileiro com 11 pontos de frente, né? Sim. Faltando poucas rodadas. A tabela do campeonato agora, essas 2 rodadas, favorece muito ao Inter. Sim. E não ao Palmeiras. E diminuindo. E ainda sabendo que o último jogo é contra o Inter, em Porto Alegre, de título. Se o Palmeiras não ganhar nesse ano, você acha que a batataça é para Abel? Não com a diretoria que tem, mas a torcida. A gente sabe como é a torcida do Palmeiras. Sim. Eu acho que assim, ele não
ele não corre nenhum risco de sair no fim do ano, mas Críticas. crítica, aumenta, né? Para começar a temporada que vem. Quando tropeça, hoje, se ele ganha, hoje com tropeços do Abel, a torcida até defende o Abel quando o time perde. Isso é porque ele ganha. Aí a temporada do Palmeiras fica sem ganhar nada, né? Nada, né? É o Paulista, né? O Paulista é a Recopa. O Paulista é a Recopa. Assim, eu acho que não cai, mas entra na próxima temporada. Que já saiu a temporada, né, professor? O CBF já saiu o calendário. Calendário da temporada. Break na Rádio Jovem Pan, nós temos que fazer um rápido intervalo agora na Rádio Jovem Pan e também no YouTube, então já voltamos com o bate-pronto para você. E a gente comentando aqui sobre essa informação trazida pelo nosso Vanderlei Nogueira em relação ao Jorge Jesus, que não está muito contente, não está muito feliz na Turquia. E aí aqui a gente criou algumas linhas de especulação, né? Porque tudo pode acontecer. Se é da vontade dele retornar ao futebol brasileiro, e o jornal Record de Portugal está falando ele encontrará uma casa. Encontrará. Existem conversas, de acordo com o jornal português Record, com o Atlético Mineiro, mas até o fim da temporada muita coisa pode acontecer. O Vampeta falou aqui, o Vitor Pereira, será que permanece? A gente não sabe. Né? Pelo menos nas declarações do Vitor Pereira, tudo indica que ele deve sair, ele não deve ter vida longa no Corinthians. A gente também não sabe o Flamengo, como é que vai ficar final do ano. Seleção brasileira, a gente também não sabe. A seleção até tá falando aqui no break, assim, é tudo muito político, assim. Eu tava falando, se o Brasil perde a Copa, o Tite ele vai trabalhar do mesmo jeito, ganhando ou perdendo. Todo mundo sabe como o Tite trabalha. Só que às vezes ele tem que achar um vilão. Se chegar à conclusão que o vilão é o Tite, eu já falei várias vezes, né? Serve pra ele e pra qualquer um. Se o Tite ganhar, ele vai ser elogiado até pelos erros. Se ele perder, ele vai ser criticado até pelos acertos. Se ele perder, tudo que ele fez está errado. Isso na maior parte das opiniões. E se ele ganhar, também tudo é certo. Até o que ele errou é certo. Então, se o Brasil perde a Copa e o vilão vira o Tite, ou um dos vilões, aí vai aumentar a coisa. Não, tem que ser um estrangeiro na seleção, que brasileiro não dá, tem que ser estrangeiro. Pode vir um Jorge Jesus, pode até ser um Sampaoli, até um Abel Ferreira. Mas se o Brasil ganha, por exemplo, aí vem aquela coisa, não precisamos de estrangeiro para ganhar a Copa. Ganhamos a 6ª Copa sempre com o Brasil. Aí vai ser um brasileiro e vão querer convencer até o Tite de permanecer. Então depende muito, é tudo resultado. E dirigente é político, ele vai pela opinião pública. E a opinião pública vai pelo resultado. É isso. Muita coisa ainda vai acontecer, nós estamos voltando na Rádio Jovem Pan para seguir falando desse assunto aqui no Bate Pronto. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, muito obrigado pela sua audiência, a companhia aqui no Bate Pronto. Estamos falando desse caso aí envolvendo o Mr. Jorge Jesus, insatisfeito na Turquia, pode retornar ao futebol brasileiro, ao que tudo indica, em 2023. E o Vanderlei Nogueira também tem uma informação importante, já que nós estamos falando da próxima temporada, uma informação sobre o calendário, não é mesmo, Vanderlei? Foi divulgado, ele é amplo, claro, a gente vai falar isso em outros programas, mas foi divulgado ontem pela CBF, né? E tem 2 pontos aí que a gente pode destacar desde agora, que os jogos finais da Copa do Brasil serão aos domingos, atualmente acontece na quarta-feira, mas serão aos domingos. Isso vai fazer com que os clubes faturem mais, porque o pay-per-view computa mais, fatura mais quando os jogos são realizados no domingo. Então, os finais da Copa do Brasil serão aos domingos. E outro destaque, eu acho também importante, que jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, a CBF diz que, no mínimo, esses jogos serão realizados no mínimo 48 horas após jogos da seleção brasileira. Esses são os 2 pontos, e depois a gente fala muito sobre datas e competições e tal. E os regionais, 16 datas no início do ano. E, portanto, informações importantes sobre o calendário do futebol brasileiro para a temporada 2023. O que a gente sabe, né, nessa reta final, essa semana isso já está sendo obedecido, né? Essa questão de respeitar a data FIFA já está sendo respeitado, e no ano que vem a tendência é essa, né? Que em dia de jogo da seleção brasileira nós não teremos partidas do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, importante aí essa informação do nosso Vanderlei Nogueira, que também trouxe essa informação do Jorge Jesus. Difícil, né? Cravar qualquer tipo de possibilidade. Existem várias na mesa que podem acontecer, né? Tá chegando aí a reta decisiva da temporada. Mas e para você, velho Vamp? Será que o Jorge Jesus seria, assim, um nome bem-vindo no Corinthians? O Corinthians tentou também o Jorge Jesus, né? Também tem isso. O
Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo. Foram os 3 times em que o Jorge Jesus foi especulado no começo da temporada. Seria bem-vindo não só no Corinthians, Atlético Mineiro, para o Flamengo, qualquer time do Brasil. O trabalho dele aqui foi bom, então você vai sempre lembrar do Jorge Jesus aquilo que ele fez no Flamengo, né? Vamos supor que se o Abel for embora amanhã do Palmeiras, ele seria bem-vindo a qualquer outro clube aqui no Brasil pelo trabalho que ele fez no Palmeiras. Claro. Né? Não teve derrotas. Né? Eles só foram vitórias. Mas até mesmo no Palmeiras, porque a gente sabe, né? Palmeiras e Flamengo estão dominando o futebol aqui da América do Sul, mas eu tô falando até uma rivalidade. A qualidade do treinador, os caras não querem saber, não. Só o treinador diz assim, eu vim aqui para trabalhar e ganhar. Pronto, um abraço. Eu também vejo dessa forma. Acho que o Jorge Jesus tem porta aberta aí. Como o Sampaoli tem também. Que o Sampaoli, ele criou. Todo mundo sabe assim, ó. Quando contratar o Sampaoli, ele sabe que vai contratar um pacotezinho também com ele, né? De contratações e tudo. O Jorge Jesus também. Então, o São Paulo quase foi pro Palmeiras, no São Paulo. E aí depois veio o Vanderlei Luxemburgo, no Verdão, né? O Palmeiras fez ali uma tentativa Mineiro, né? E o São Paulo depois acabou indo para o Atlético Mineiro e fez várias exigências. E lá no Atlético Mineiro também ele pedia uma contratação por semana. No Santos também foi assim, né? Ele pedia a contratação de vários jogadores no decorrer da temporada e tal. Então, mas aí, esse daí é um erro na contratação, né? Não é um temperamento fácil, né? Não é, mas é um erro. Mas teve esse problema no pique de Marcelo sendo segundo colocado. Ele fez uma campanha muito boa com o Santos também, né? A gente está falando daquele Santos que... campeão com 74 pontos. Em vários anos ele seria campeão. Ele botou o Olympique de Marcelo de novo na Liga dos Campeões a saída dele foi mais por causa de contratações e briga interna. Isso que o Pedro falou, a carga de exigências, é verdade, ele está certo. Mas isso vai muito da contratação, na hora que você contrata o cara. Você sabe como o cara é. Não vai pedir um helicóptero por dia que não vai pedir. Porque se você for pedir, eu sei que você gosta de pedir, e não vamos contratar porque a gente não vai te dar. Deixa claro para ele, né? Quando quer contratar, claro. Fica vendendo um monte de promessa pro... porque na hora de contratar, tudo que o cara pedir... Imagine o que prometeram pro Paulo Souza no Flamengo. Você, tipo porteira fechada, negão. Você chega lá, você faz o que você quiser. E aí deu no que deu. Não deram até um telão no CT pro Paulo Souza? Não, ele pediu, mas aí eu achei até legal, porque é uma coisa que o cara treina assim, nada com... Mas eu digo com relação ao tratamento com as pessoas que estão lá. Quando o Paulo Souza chegou, era um discurso de mudança de tudo. Não, o Flamengo esse time já deu, exatamente. Não ganhou nada, tem que mudar tudo. Né? Exato. Depois que promete pro cara, aí você dá, não é bem assim, pronto, já estragou, porque vai dar confusão. Isso tem que ser até público. Sampaoli chega, nós conversamos com ele, ele sabe quanto a gente pode contratar, isso. Deixa até público. Ou fala, nós trouxemos Sampaoli, a gente sabe como ele trabalha, a gente tem dinheiro para contratar. Deixar bem claro isso. Aí. É não só o nome, né? Não analisar apenas o nome, mas também o perfil do treinador, o modo de trabalhar, o dia a dia, o convívio e tudo isso com certeza faz a diferença e você tem que saber o perfil que você quer. Até no estilo de jogo também, se esse técnico ele joga de maneira mais defensiva, ofensiva, o que eu quero pro meu time, o que o meu time pode render em campo com esse técnico ou com o técnico Y, enfim, a gente sabe que tudo isso precisa ser medido e as equipes precisam estudar isso antes de contratar ou escolher um novo técnico. Ali houve uma incompatibilidade da diretoria do Palmeiras com o Sampaoli. Né? Não quis atender às exigências, os pedidos do Sampaoli e acabou não dando negócio. Depois veio o Vanderlei Luxemburgo e depois do Luxemburgo, Miguel Ângelo Ramírez foi a primeira escolha e depois o Palmeiras tentou, Gabriel Reis e tentou até outros nomes aí no mercado da bola, mas foi de Abel Ferreira, que eu acho que era a quarta ou quinta escolha. E aí a bola entrou. E aí aquela contratação entrou. Que dá certo, porque funcionou. E eu tenho muita coisa na minha cabeça, tenho muito de que o Abel Ferreira foi cogitado porque eliminou o time do Jorge Jesus na Champions League. Assim, basicamente por isso. Assim, quem é esse? Que o Jorge Jesus tinha acabado de sair daqui e estava com moral, era o grande técnico. Aí pouco depois vai pro Benfica, perde pro PAOK e o técnico era o Abel. Acho que muito por isso que chamou a atenção do mercado. Quem é esse cara que eliminou? Você lembra que a gente começou a correr atrás? Ninguém lembrava do Abel Ferreira. Como é que esses caras descobriram o Abel? Né? E aí, quem foi o pai da criança? E depois, Mauro Betting revelou a paternidade. É verdade, né? Mauro Betting sabe tudo do Verdão, já comprou a faixa. E com isso a gente encerra o Bate Pronto de hoje. Queria agradecer ao Mauro César, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Vampeta e a você que nos acompanhou no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e também pelas ondas do rádio. Tamo junto e amanhã tem mais Bate Pronto, meio-dia, aqui na Jovem Pan. Forte abraço.